Alô, galera, mais uma aula de recuperação de áreas degradadas, continuando ainda falando sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre a técnica de indução da regeneração natural, ou seja, induzir, né, facilitar, né, incentivar o processo de regeneração natural. Ele é ideal para áreas pouco degradadas, né? A gente comentou sobre isso. Não é ideal para qualquer área, porque geralmente para áreas de pouca degradação ou quando você tem pouca grana também para o processo de recuperação. Então envolve principalmente levantamento das espécies presentes, fatores como dispersão, né, diversos fatores que estão associados ao sucesso da recuperação. Hoje a gente vai falar mais uma técnica, né? Vamos lá para o nosso quadro. Né? A gente vai falar hoje sobre a técnica de enriquecimento com nativas, ou seja, na realidade seria uma continuidade do processo anterior, né? Que envolve vamos dizer que seria um pouquinho mais do que a regeneração natural. Então a gente começa falando sobre, né, essa técnica de enriquecimento com nativas, né, que é nada mais, nada menos que você plantar espécies nativas. Então, as espécies nativas elas demandam um pouco mais de cuidados, já que elas são espécies nativas. Geralmente também algumas delas não são de crescimento rápido, né, e que requer alguns tratos, como por exemplo você definir a época de plantio dela, qual a melhor época para ser plantada, né. Basicamente aqui a gente leva em consideração o período chuvoso e o período seco. Então nós sabemos que os invernos do Brasil são secos na maioria do território brasileiro e os verões são chuvosos, então dependendo da época ideal para plantar, tem que ver qual é a característica dessa planta. Preparo do solo, que significa você, né, utilizar algum tipo de equipamento para você revolver o solo, para você arear esse solo, tornar esse solo mais favorável ao desenvolvimento de raízes. A utilização de adubação, então aqui já começa a ficar um pouquinho mais caro, porque já envolve você introduzir adubo nas plantas, então requer, por exemplo, que você faça uma análise do solo para ver quais são as necessidades, as carências desse solo, né, principalmente nos macronutrientes, né, potássio, né, fósforo, o chamado NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. E os tratos que são ideais para favorecer o crescimento inicial das plantas, isso tem que ser levado. Alguns tratos culturais vão ser mais necessários, talvez fazer uma limpeza, retirada de espécies invasoras, né? Essa limpeza pode ser manual, né? Através da capina e da roçada, e também pode ser também mecanizado, utilizando grades e roçadeiras. E além de aplicação de herbicidas, ou seja, alguns produtos químicos que talvez sejam necessários para que você elimine alguns tipos de mato mesmo, de uma maneira geral, né, que a gente chamaria de espécies daninhas, né? Nesse processo, então, a aplicação de herbicidas, né, você eliminar, fazer algum trato para eliminação de formigas, né, para tirar as formigas, fazer talvez uma roçada. Então, essas técnicas que exigem um pouco mais de investimento. Nessa etapa, você vai ter que fazer de alguma forma combate à formiga cortadeira, seja através do monitoramento e o combate com a aplicação de veneno para matar essas formigas. Geralmente você tem que fazer um replantio, geralmente em 30 dias, isso, dados estatísticos, né? Você tem uma perda que pode chegar até 90%, ou seja, das espécies que você plantar, em alguns casos você tem até uma perda de até 90%, ou seja, de cada 10 mudas que você plantar, você pode perder até 9 dessas mudas, né? O estágio herbáceo arbustivo, ela favorece a criação de um microclima, né, que vai reduzir a evapotranspiração. O que a gente entende por evapotranspiração? É a perda, né, de água através das folhas das plantas, né? Quando a gente fala em evapotranspiração, é que você tem a folha das árvores, elas fazem
né, elas têm os estômatos nos quais você tem a perda de água, né, a evaporação da água que é feita pelas folhas. Então, como você está no extrato ainda herbáceo arbustivo, você não tem espécies muito folhosas, então você não tem uma perda por evapotranspiração muito grande. E também reduz o ataque de insetos, porque fica fácil para os pássaros localizarem esses insetos e predarem esses insetos. Se você tiver muito exótica, ou seja, espécies que não são nativas da região, pode prejudicar a regeneração natural. Então, a presença das exóticas é prejudicial, né? Prejudica o seu desenvolvimento das espécies. Tá? Então, aqui, inclusive, eu coloquei uma ideia aqui de uma espécie exótica, né? Que pode comprometer a recuperação dessa área. Tá? Então, novamente, a gente termina aqui falando sobre esses processos de enriquecimento natural. Então, de uma maneira mais simples de explicar, né? Você tem a etapa 1, que envolve a indução da regeneração natural, quando você tem uma área pouco degradada, então você induz a regeneração natural dessa região. Quando já está um pouquinho mais degradada, você já entra na etapa 2, na fase 2, que seria o enriquecimento com algumas nativas, então já envolve um gasto maior, com preparo, com limpeza, com controle de formigas e mais uma série de outros gastos. E nós chegamos então na terceira etapa, terceira e última etapa. Dessas técnicas a gente vai falar na próxima aula. Falou, um abraço a todos, até a próxima aula.